Quatro coisas que você precisa saber sobre a importância de orar uns pelos outros. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou economista, sou teólogo. Vamos falar da lição 10, a intercessão pelos Efésios. Estamos falando dessa carta. Antes até de falarmos do texto áureo, a gente pode dizer que é uma carta que Paulo escreve, estava prisioneiro, ao que tudo indica, em Roma, e é uma carta muito edificante. Vamos então ao texto áureo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe, recomendada nessa mesma epístola aos Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Eu vou ler, creio que nem será necessário a gente comentar, porque a lição é bem dentro do texto, desse texto sagrado. Ele começa repetindo o próprio texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Muito importante que você dê o seu like, principalmente se você já acompanhou outros vídeos que fizemos, e também compartilha, isso tudo ajuda a divulgar esse trabalho. É uma maneira de você ajudar, né? Já que nós não temos nenhuma monetização, ou seja, não temos nenhuma participação financeira de nenhum órgão ou pessoa. Somos remunerados e bem remunerados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo geral da lição é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Essa lição será ministrada com 3 capítulos. O primeiro será corroborados com o poder do Espírito. O segundo, arraigados e fundados em amor. E o terceiro, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Capítulo 1. Corroborados com o poder do Espírito. Esse texto ele fala de uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo em prol da igreja de Éfeso. É muito importante a gente ter em mente o conceito. Igreja são as pessoas. Normalmente a gente toma uma coisa pela outra. Diz que a gente foi à igreja, as igrejas estão fechadas, como agora na pandemia. Mas na verdade o que está fechado são os templos. Igreja são as pessoas, e tanto é prova disso que tem várias coisas acontecendo aí na internet. Tem
uns irmãos cantando, outros pregando, ensinando a palavra de Deus, como eu estou fazendo, e tudo para a glória de Deus. Então a igreja não teve qualquer solução de continuidade por ocasião da pandemia. A igreja somos as pessoas que estão em comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por essa igreja de Éfeso, Paulo está orando, é disso que nós estamos falando. Ele escreve dizendo, mostrando a maneira como ele orava por aqueles irmãos. E as partes dessa oração, é disso que a gente vai falar aqui. Então, olha, logo o primeiro subitem que a gente tem, as riquezas da sua glória. De sua glória é a glória de Deus. Então, são as riquezas da glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. Em razão disso, Paulo pede que a igreja seja fortalecida com poder. Esse poder, ele só pode ser entendido como sendo os sinais que estão bem explicados em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, palavras do próprio Senhor Jesus. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É muito importante que, como a gente vai ainda aprofundar, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é subdividida nas igrejas locais, onde nós estamos. Mas é muito importante que as igrejas tenham a presença desses sinais, se não todos, se não todo dia, mas é muito importante que de preferência um dia sim, outro também, tenha pelo menos um desses sinais. Fortalecidos com poder, o primeiro pedido do apóstolo que ele faz, que a igreja seja então corroborada com o poder pelo Espírito de Deus no homem interior. Esse no homem interior que fala da porção espiritual. Na linguagem tricotômica, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, essa parte espiritual, alma e espírito, é disso que Paulo chama homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza o apóstolo Paulo que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Já foi mais difícil ser fiel porque hoje conheço mais das Escrituras e mais testemunhos edificantes. Eu creio que isso se aplica à maioria de nós que estamos assistindo esse vídeo. É muito importante que você tenha o hábito de olhar para os bons exemplos e não para os maus. Então, por exemplo, Pedro e João, isso está registrado em Atos capítulo 3, versículo 4, iam caminhando para entrar no templo lá em Jerusalém. A gente já falou bastante desse templo, né, há 2 lições atrás. Mas quando chegaram ali na Porta Formosa, tinha um paralítico de nascença e ele estava pedindo a esmola. Pedro, então, virou para aquele homem. A primeira coisa que Pedro disse para ele: olhe para nós. O paralítico olhou e Pedro disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele levantou e passou a andar. Foi um milagre que deixou toda a região ali de Jerusalém polvorosa. Mas eu queria destacar esse olhe para nós. Isso
significa olhar para a questão da presença física, evidentemente, mas também o sentido de olhar o testemunho que João dava e o testemunho que Pedro dava. Isso, às vezes, a gente também pode usar, você que é cristão, que é irmão em Cristo, você também pode usar isso em sua defesa. Às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa e ela começa, olha, mas tem crente, eu já vi crente que fez isso, tem crente que fez aquilo, tem não sei quem que fez aquilo. Quando começa isso, é a hora da gente dizer sim, para essa pessoa, olhe para mim, sou eu que estou falando com você. E aí, evidentemente, que para você dizer isso, você terá que ter um testemunho íntegro. Mas vai valer a pena nesse momento, porque ele vai falar, não, você é diferente e tal. Eu digo, pois é, então vamos falar aqui, entre nós dois aqui e Deus que está ouvindo a nossa conversa. É um bom princípio que nós cristãos devemos praticar. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Aí, de novo, aqui, essa expressão eu sempre gosto de frisar, né? Quando fala dos santos, geralmente, principalmente no Novo Testamento, a Bíblia, quando fala de santos, fala no plural. Então, dentro daquela palavra do Senhor Jesus, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio de vós. Jesus falou 2 ou 3, evidentemente que vale para mais de 3, mas não falou de um só. Então, quando se fala de santos, é a reunião. A igreja é formada com uma reunião de santos, e onde também tem uma reunião de irmãos falando a palavra de Deus, vivendo o evangelho, louvando ao Senhor, ali está uma reunião de santos. É disso que o apóstolo Paulo está falando já no versículo 17. O autor da revista sugere que se trata de Cristo habitar para não mais sair, ou seja, o crente nascer de novo, porque é muito importante a gente ter isso em mente. Se Cristo vai habitar na pessoa, não dá para você dizer, olha, Cristo entrou na pessoa, aí se a pessoa se desviar, olha, agora Cristo saiu, aí a pessoa se reconcilia, olha, agora Cristo voltou, aí se ele torna a se desviar, Cristo tornou a sair. Não, não é assim. Na verdade, Cristo sabe quando a pessoa se converteu, quando ele realmente nasceu de novo, e Cristo então entra e faz morada. E assim é a defesa também que está clara aqui nesse comentário. A síntese desse primeiro tópico é: o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Capítulo 2, então. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor como a virtude cristã nos leva a crer e ler que nas Escrituras o amor é atributo divino. Então está escrito, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E no capítulo 5, versículo 2 da Epístola aos Efésios, está escrito: foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. E em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, nos mostra que o amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, e que a prova de filiação com Deus, como está em 1 João, capítulo 4, versículo 7. E o amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Ainda, amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Outro termo bastante interessante que o apóstolo Paulo utiliza é arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor, que está no versículo 17, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada.
Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Isso está no versículo 18. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, como está no versículo 19. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Então, alguns requisitos que a gente precisa praticar para que a gente consiga, como homem de Deus, mulher de Deus, como cristão, para que a gente consiga atingir isso que Paulo estava ali lembrando, ou a gente pode dizer, por que não dizer, exortando os cristãos de Éfeso a serem arraigados e fundados em amor. Quanto à intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus consiste em riquezas espirituais. Vamos aproveitar para corrigir um equívoco de dizerem que uma pessoa é abençoada quando deveriam dizer que ela é próspera socialmente. Por outro lado, importa você buscar a plenitude de Deus, crescendo em conhecimento das coisas que são de cima, crescendo nos mistérios de Deus, de que falamos no vídeo passado, e também é importante que você busque em Deus as próprias experiências. Transmitir ou compartilhar um testemunho pode ser edificante, mas será perfeito se o testemunho refletir sua própria experiência. A síntese desse segundo tópico é que, nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Capítulo 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado sempre. Quanto à dimensão das bênçãos divinas, ao concluir a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Então, isso se verifica só pela fé e, claro, pelos testemunhos que provavelmente até você que vai estar assistindo esse vídeo, você pode ter testemunhos dessa natureza. Eu também tenho, mas nesse momento aqui eu acho que não deve ser aplicado. Mas a verdade é que a gente pede a Deus, de repente, uma coisa que para a gente é muito importante, e quando a gente coloca nas mãos do Senhor, a gente acaba recebendo coisas muito maiores. Mas olha, isso tudo só vai funcionar se você tiver fé em Deus, esperar em Deus, saber que o tempo de Deus é perfeito, como tudo em Deus é perfeito. Se Deus não te deu o que você está pedindo, ainda espera em Deus, porque no tempo certo Deus vai te ouvir.
Amém? E chegamos também ao convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Bom, aqui diante do que está nesse versículo 21 e do comentário proposto pelo comentarista da revista, temos aqui uma oportunidade de falar sobre o louvor e adoração, mesmo que de forma resumida. Louvor ou louvar nas Escrituras tem o sentido de elogio e pode ser feito em relação à maioria das pessoas. Como está escrito no Salmo 117, versículo 1, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. E ainda no Salmo 118, versículo 1, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Também encontramos louvor a pessoas, como em Provérbios 31, versículos 30 e 31. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E versículo 31, dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas suas obras. Quanto à adoração, é importante notar a diferença entre adoração no Antigo Testamento ou adoração no Novo Testamento, também chamado de Nova Aliança, como está escrito no Salmo 96, versículo 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E mais, Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E ainda 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. A adoração no Antigo Testamento está associada a oferecimento de sacrifício ou oração com o rosto em terra. No entanto, Jesus ensinou como deveríamos fazer a verdadeira adoração, registrando em João capítulo 4, versículos 23 e 24, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E no versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Significa dizer que os rituais por si só são insuficientes para produzirem a verdadeira adoração. A adoração precisa vir de verdadeiros adoradores. Em outras palavras, só quem nasceu de novo proporciona a Deus a verdadeira adoração segundo as Escrituras. E o último ponto, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Por definição social, as instituições são para sempre. E para nós que cremos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é a principal instituição do planeta, pois é formada pelos santos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Jesus, segundo as Escrituras. Na prática, fazemos a Igreja do Senhor funcionar por meio das igrejas locais. Nesse sentido, a igreja, enquanto está na terra, pode produzir muita coisa no âmbito social, como ajudar os necessitados. Seus membros individualmente podem votar e ser votados quando lhes é permitido, mas o papel fundamental da igreja é espiritual e nada o substitui. Consiste em pregar o Evangelho, viver o Evangelho e louvar e bendizer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando-lhe glória. Esse conjunto não pode ser substituído por nada ou a igreja deixará de ser igreja. Lucas registra que quando João Batista mandou os seus discípulos, João Batista estava preso.
por Herodes, o rei Herodes. João Batista pediu para que seus discípulos fossem ver onde Jesus estava pregando, ensinando, e para tirar qualquer dúvida se Jesus era o Messias, era aquele que havia de vir ou se vinha outro. E os discípulos chegaram lá. Quando os discípulos perguntaram isso a Jesus, Jesus disse: olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, e aos pobres é pregado o evangelho do reino dos céus. Significa dizer que Jesus não teve a preocupação, embora em outros momentos ele multiplicou pães, alimentou muita gente, multiplicou peixes, aumentou muita gente, mas naquele momento ali, Jesus dava uma ênfase. A questão da gente dizer que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus olha para todo ser humano, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, seja de qualquer etnia, raça, cor e assim por diante, mas o importante que para Deus é que seja o evangelho pregado a toda a criatura. Isso é o que de mais importante a Igreja do Senhor Jesus Cristo pode fazer. Qualquer outra coisa ela pode fazer, mas não pode ter o prejuízo dessas de que estamos falando, da parte espiritual da Igreja. Esse capítulo pode ser sintetizado de que as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Concluindo, vou deixar para você 4 razões para você orar por irmãos e irmãs, ou seja, orai uns pelos outros, como está na palavra, a partir desse texto, dessa leitura bíblica que fizemos e do que nós explicamos ou expusemos até aqui. Número 1, ore por irmãos e irmãs, pois isso é uma grande demonstração de amar seu próximo diante de Deus. Segundo, ore por irmãos e irmãs, porque Deus pode fazer infinitamente mais para cada um de nós. Número 3, ore por irmãos e irmãs, independentemente de tua própria situação social. O que quer dizer isso? Paulo registra na epístola aos Efésios que ele era prisioneiro, e é importante dizer, Paulo era prisioneiro não porque ele tivesse delinquido, não porque ele tivesse cometido crime. Paulo estava prisioneiro por pregar o evangelho, tão somente isso. Mas ainda assim, Paulo escrevia para pessoas que estavam socialmente em liberdade, os cristãos de Éfeso, e a importância disso, dele orar por aquelas pessoas. Um outro exemplo é o exemplo de Jó. Jó estava naquele estágio de ter perdido todos os seus bens, toda a sua riqueza, e além disso ainda tinha ficado gravemente enfermo durante certo tempo, mas ao final, quando Deus estava para lhe virar o cativeiro de Jó, que é o termo que é usado no livro, quando Deus estava para dar um basta naquela situação miserável de Jó, teve uma coisa que antecedeu isso tudo, foi que Deus mandou que aqueles amigos, de Jó, aqueles 3 amigos que haviam falado mal de Jó, Deus os havia repreendido, mas Deus mandou que aqueles amigos pedissem a Jó que orassem por eles. Então eles foram e Jó assim fez, orou por aqueles amigos, e diz que quando Jó estava orando, Deus também virou-lhe o cativeiro, ou seja, quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus também virou o cativeiro de Jó. E a última, ore por irmãos e irmãs, pois pode ser o último degrau para Deus atender a tua ansiedade, que também está nesse ponto que falamos em relação
a Jó. Ele orou pelos seus amigos de forma especial, é verdade. Também não é seguro a gente afirmar, a Bíblia não diz se ele havia orado antes ou não, mas a verdade é que a prática da oração é que nos traz também a percepção ou a revelação de fazer a oração no tempo certo. E quando Jó orou pelos seus amigos, aquilo ali era o último degrau para que ele alcançasse também a sua bênção. Se você assistiu até aqui, não se esqueça, o seu like e compartilhe. E se inscreva no canal. Se você viu até aqui é porque você gostou. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e até a próxima lição em nome de Jesus. Amém.